Gente, e pegando aqui o espaço, né, desse bate-papo que eu mencionei a vocês, no espaço Criar e Gravar aqui do Baca Estúdio, hoje, que é um espaço destinado para bater um papo com a galera, com artistas de Santana, eu não poderia deixar de bater esse papo com a Suzane, que Suzane, vamos falar a verdade, eu e Suzy temos uma história lindíssima, porque nós, inclusive, fizemos faculdade de produção audiovisual e cada um, sim, enfim, caminhou aí para uma área diferente. E a Suzy vem contar um pouco para vocês dessa trajetória dela dentro do meio artístico, do nicho cultural que ela escolheu. Suzy, fica à vontade para falar aí da sua carreira. Tudo bem, Nath? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu acho que não tem como a gente começar a falar de carreira se a gente não comentar da parte teatral, né? Que foi aonde a gente se conheceu antes da faculdade. A base de tudo. A base de tudo, né? Então, a gente começou na área teatral, a gente começou como teatro em Santana, trabalhando em peças mais curtas, mais fechadas, apresentação em cineteatros, o próprio Drama da Paixão, que é uma das marcas registradas de Parnaíba também. E aí a gente foi conhecendo outras áreas da cultura. Eu, com o tempo, fui passando a ter um pouco mais de contato com a área musical, até mesmo durante e pós-faculdade, na época que a gente estudava, né, audiovisual. Depois da faculdade, eu acabei me especializando em programação musical e comecei a estudar um pouquinho mais dessa área. Hoje eu me dedico mais à área de produção musical, de captação de som, edição de som. Já tive uma banda, sabemos disso. Para vocês verem que nós somos multifacetadas. Já tive uma banda de rock em Parnaíba, com uma voz feminina, que a gente sabe que é bem difícil de encontrar aí no meio. É um meio muito masculinizado, é um muito meio concorrido também pelos homens, né? Muito. E ter uma voz masculina no rock, se a gente for remeter aí, se a gente for voltar aí um pouco, alguns anos, pensando, né, nos ganchos que a gente tem como a Rita Lee e outras vozes, a Pitty, outras vozes femininas brasileiras que vieram pro rock, é um espaço muito difícil da gente conquistar. Então, por alguns anos eu tive essa banda, a gente se apresentou por Parnaíba, a ideia era fomentar um pouco mais do rock nacional também e internacional numa voz feminina, mesmo cantando vozes e bandas masculinas. E aí eu me interessei muito quando eu comecei a ter a banda, quando a gente começou a fazer as apresentações. A ideia foi entender como que funcionava a criação de tudo isso. Então, como que se criava tudo isso? Como que se gravava? Qual é a ideia, né? Ter ideias para criar, as ideias começaram a surgir. Ter ideias e também ter essa proposta, né, de fazer diferente, de mostrar o valor da mulher também no rock e tudo mais, fazendo diferente, né? Fazendo diferente. E aí a ideia foi começar a tentar entender como que funciona o processo de criação de uma música. Isso vai muito além da letra, isso vai muito além dos acordes básicos e principais de uma música. É muito complicado, né? Eu tive bastante dificuldade no início, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer mesmo leituras e cursos online, inicialmente, para entender como é que funcionava essa captação. A captação é extremamente importante, né? A gente não consegue fazer tudo isso num computador, por exemplo. Então, estudar tudo isso foi uma grande descoberta para mim. Então, a área artística, na verdade, apesar de ter começado na área teatral, ela proporciona essa diferença de vertentes. E essa gama de vertentes que a gente pode trabalhar. E hoje, atualmente, eu trabalho mais na área musical. Gente, então, para vocês saberem, de repente, você aí, artista, que tem um projeto que envolve música, que precisa de alguém da área da música, um produtor musical, tá aqui a Suzane com toda a bagagem dela, que de repente possa somar num projeto de vocês, ou vocês também possam vir somar num projeto dela. Um bate-papo lindíssimo com a Suzy, aí nessa janela de oportunidades que escolheu a área musical. Obrigada, viu, Suzy? Obrigada a vocês, gente. Obrigada, gente. Estúdio Baca.